Bom, olá a todos. Então vamos começar a aula de hoje. E é bom, antes de começar a aula, né? Falar sobre algumas atualizações, os updates. É, como nessa semana aqui do 8 a 12 de novembro vocês têm esse evento, né? De iniciação científica. Então foi solicitado assim que nesse período vocês, nessa semana, né? De 8 a 12 de novembro, as aulas fossem assim. Foi solicitado, né? Que as aulas fossem assíncronas. E também que não tivesse nenhum tipo de prova nessa. Não tivesse nenhuma prova nessa semana, né? Então, eu acho que de vocês não teve alteração, porque a prova, tô vendo aqui, era pro dia 5/11, né? Então tá, é uma semana antes. Eu acho que não teve alteração, mas teve alteração no sentido que a aula nessa semana aqui, de 8 a 12, elas serão assíncronas, todas elas, tá? Incluindo essa aqui de segunda, quando for na semana do 8 a 12 de novembro. Mas assim, consultem ali o planejamento de aula, tá? Eu acredito que não teve alteração no. Acho que não teve alteração no planejamento na data da prova. Deixa eu ver aqui. Vocês não tiveram alteração, tá? O P1 de vocês continua dia 5/11. Tá? Mas como vocês podem ver, o que alterou é que essa aula aqui do dia 8, ela acabou tornando-se assíncrona, tá? Isso é para vocês poderem terem tempo assim para participar desse evento científico. Tá? Então, dei uma consultada no planejamento de aula, né, para ver quais foram as modificações que ocorreram. No caso de vocês, não teve alteração assim na data da prova, mas teve alteração em relação ao fato de que na segunda-feira dessa semana a aula será assíncrona. Legal. Segunda coisa eu coloquei uma lista lá, né, no último vídeo assíncrono, que foi de sexta-feira, né? Eu comentei lá que tinha uma lista de exercícios para vocês. E a lista. Bom, dois, né? Primeiro tem uma lista de exercício um aqui, né? Que vocês entrarem aqui. Mas, como tá escrito aqui, ó, não precisa entregar, tá? Então é uma lista referente à parte de erros. Então ali é uma lista mais de apoio para vocês estudarem e fazer o exercício para ver se estão entendendo bem a matéria. Aí também foi disponibilizado para vocês uma lista 2, tá? Aí essa lista 2 sim é para entregar. Vocês podem entregar até dia 4. Opa. Até dia 22, na verdade. Por que tá dia 4? Estranho. Mas então, vocês podem entregar até dia 22. 22 é sexta-feira. E aí não é para entregar a lista inteira, né? É só alguns exercícios. Então, o exercício 2, o 4, o 8 e o 12A, tá? E a entrega, eu acho que vocês já estão acostumados com isso já, né? A entrega é por aqui mesmo, tá? Pelo Moodle. Só um comentário assim, né, que depois ajuda, principalmente no quadro geral de notas de vocês. Se, se ocorrer o caso de quando você fazer o exercício, for escanear e ficar muito grande e você não conseguir colocar no Moodle, então geralmente o que as pessoas têm feito é mandado para mim por e-mail. Mas, assim, além de fazer isso, manda pelo menos um documento, assim, algum PDF, alguma coisa escrita dizendo assim, tal atividade foi enviada para o e-mail, tudo bem? Porque senão, quando eu for dar nota, eu não vou conseguir dar nota aqui no sistema do Moodle, tá? Então, manda. Se ficar o arquivo de vocês ficarem muito grande, pode enviar por e-mail, mas coloca tipo sei lá, alguma folha escaneada lá aqui na entrega da lista 2, porque eu consigo avaliar e colocar uma nota, tá? Bom, é isso. De informações práticas são isso. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, legal. Então, vamos começar aqui com a nossa aula. Tá, então estamos aqui no tópico de zero de funções. Relembrando bem rapidamente, o que estamos fazendo.
Estamos obtendo métodos, né, numéricos de fazer uma aproximação para raízes de funções. Tá? Então, f de que igual a zero, a gente está querendo encontrar aproximações para esse que anula a função. Então, o primeiro método que a gente viu é o método da bissecção. E o segundo método que vimos foi o método do ponto fixo. E basicamente são esses dois, tá? São só esses dois. É o método da bissecção e o método do ponto fixo. Né? Deixa eu só... Tá? Então, basicamente, o que a gente tem para encontrar as raízes é o método da bissecção. Que vimos ali, eu acho que na primeira aula, né, sobre zero de funções. Então, o método da bissecção. E você pode separar o outro lado como sendo o método do ponto fixo. E aqui o método da bissecção vimos lá, né, que aquela ideia meio de parecida com procurar um objeto, né? Se tem um intervalo inicial, você vai lá no ponto meio e aí você olha se a raiz está na esquerda ou está na direita. Se estiver na direita, você vai para a direita, se estiver na esquerda, você vai para a esquerda. Aí, de novo, você pega um ponto meio lá, olha nesse ponto do meio se está na esquerda ou na direita e assim vai indo, tá? Esse é o método da bissecção, ele é um método por si só. E o segundo método que temos é o método do ponto fixo, que é o método mais geral. E basicamente ele consistia, o que ele necessita é, para achar uma raiz de uma função, essencialmente se você conseguir encontrar uma função de iteração, e essa função de iteração, o que ela fazia? Ela fazia o seguinte, né? Você tem uma f que você quer encontrar a sua raiz, então ao invés de você encontrar a raiz da f, você tinha que achar uma função φ, tal que a raiz da função f é justamente um ponto fixo da função φ. E por que você faz essa troca? Porque métodos e ponto fixo são muito, assim, também ele tem uma importância grande e para eles também tem métodos, já existem alguns métodos para você achar ponto fixo de função. Então a gente meio que aproveita o fato que existem esses métodos e se você pode fazer essa translação entre achar o zero de uma função e achar uma raiz, você acaba usando você consegue trazer aqueles métodos, todos os métodos ponto fixo para o contexto de achar zero de funções, tudo bem? E a ideia, basicamente, quando você tem isso, é que você fazia aquelas iterações, né? Você fazia o xk, você fazia o x1 é igual ao φ de x0, aí o x2 é o φ de x1, e assim por diante, né? Você fazia o xk, o k mais 1, né? Que é o próximo, sendo o φ calculado no xk, tá? E a ideia é que esses pontos aqui, xk, iam convergir para a sua axis, tá? Mas o legal é assim, que o método tá, você tem uma função lá que você quer encontrar a raiz, você tinha que encontrar essa φ, que é uma função de iteração. E primeiro ela tinha que ser dessa forma. Ela tem que ser da forma que um ponto fixo, que se é um ponto fixo da sua função de iteração, sem somente ser axiom uma raiz da sua função f. Tá? Então, claro, você já tem uma dificuldade que é assim, dada uma função qualquer, como é que você encontraria a sua função de iteração? Tudo bem? E além disso, não bastava você encontrar uma função φ de iteração que satisfaça a propriedade. Você precisa que essa função φ, como vimos lá na aula passada, na aula retrasada, que essa φ tinha que satisfazer algumas propriedades, né? Porque a gente tinha um teorema, né? O teorema lá da aula passada, que o que era? Suponha, e tinha que ter alguns critérios que garantia que essa sequência aqui convirja, né? Suponha que φ satisfaça. Então tem que ter algumas hipóteses, né? A φ e a filinha tem que ser contínuas.
Então, é assim que você continua no intervalo onde que a sua raiz contendo sua raiz, e umas coisas importantes é que o módulo da derivada de x tinha que ser estritamente menor do que 1, né? Claro, seu ponto inicial também tem que começar do seu intervalo aí. Aí então, você garantia, né? Garantia que a sua sequência xk mais 1, que é o φ de xk, ele converge, né? Ou seja, cada vez que você vai fazendo a iteração, ele vai ficando cada vez mais perto da raiz. Ou do ponto fixo de φ. Tá? Então, assim, o teorema do ponto fixo ele é bem geral, tá? Pelo formato dele é bem geral, mas é isso. Dada a sua função f, você tinha que contar uma função φ, que é uma função de iteração, para a função f, e além disso, você tinha que garantir que a sua função φ satisfazesse, por exemplo, né, teria que satisfazer essas condições aqui do teorema para garantir que a sua sequência vai de fato convergir para a sua raiz, tá? Porque vimos, né, vimos na penúltima aula um exemplo que, dependendo da função φ que você pega, a sua solução ela vai convergindo certinho lá para sua raiz, mas dependendo da função de iteração que você pega, pode ser que suas iterações elas vão crescendo cada vez mais, no sentido assim que vão ficando cada vez mais longe da sua raiz, tá? E o que separa uma da outra, por exemplo, que você poderia verificar que uma delas satisfaz esse teorema e a outra ela não satisfaz. Tudo bem? Legal. Mas aí ainda dentro dos métodos do ponto fixo, tudo bem. Então a gente tem esse problema que é encontrar essas funções de iteração. Então dentro, né, dentro do método do ponto fixo, a gente tem o que é o método de Newton-Raphson, né? Tá? Então dentro do método de ponto fixo, a gente tem o que é o método de Newton-Raphson. Alguém queria perguntar alguma coisa? Não, tudo bem. E o que o método de Newton-Raphson vai fazer? O método de Newton-Raphson, ele é bom porque é o seguinte, ele dada uma função, ele fornece para a gente uma função de iteração, tudo bem? Então, você tem todo esse, todo estudo que a gente fez, né, de método, a gente tem todo esse estudo que a gente fez do método ponto fixo, tá? Estudo geral, e o método de Newton-Raphson, ele vai usar esse método ponto fixo, só que o que ele faz? Ele fornece para você quem é a função de iteração. Então você não precisa ficar procurando tentar descobrir lá qual que seria uma função de iteração interessante. E a gente meio que deduziu qual que é a fórmula do método de Newton-Raphson. Então, dado uma função f, e você quer encontrar uma raiz da função f, você pode considerar a função de iteração, que é o φ de x igual a x menos f de x dividido por f' de x. Tá? Então, a gente deduziu essa expressão da φ de x, querendo que a derivada da φ na raiz de f fosse igual a zero. Tudo bem? Então, lembrando da penúltima aula, né? Então, a ideia é que você tem uma função de iteração geral que é dada dessa forma, né? X mais um a de x, f de x. Então, isso aqui seria uma forma geral, assim, de uma função de iteração para uma função f. E a gente obteve essa aqui, essa função de iteração dessa forma, que é a forma de Newton-Raphson, querendo que a derivada da φ na raiz fosse igual a zero. Ou que a derivada de φ no seu ponto fixo fosse igual a zero. E por que isso, né? Porque a gente já quer que essa função φ satisfaça, por exemplo, essa propriedade 2 aqui. Tudo bem? A gente quer que a derivada da φ na raiz, né, seja menor ou igual, estritamente menor do que 1. Tudo bem? Então esse é o método de Newton-Raphson,
Qual que é a diferença do método de ponto fixo? Nenhum, tá? Porque ele é também um método do ponto fixo. Qual que é a vantagem? A vantagem é assim, dada a função f, ele te dá para você qual que é a forma de uma função de iteração, tudo bem? Basta você pegar a função de iteração que é assim, ó, φ de x é igual a x menos f de x sobre f' de x, tudo bem? Tá, e aí, bom, dado que essa é a função de iteração, o que você faz então para achar o zero da sua função f? Ou seja, como que você faz para achar um ponto fixo da φ? Você faz as iterações, como a gente fazia no ponto fixo. Você vai fazer lá o ponto inicial x0, então você vai calcular. Isso não mudou, né? Então você vai calcular o x1 como sendo o φ de x0, você vai calcular o x2 como φ de x1, tá? E com a esperança de que quando você faz essa sequência, ele vai acabar convergindo para a sua raiz que si. Tudo bem? Tá, então esse aqui é a fórmula do método de Newton-Raphson, tá? Então de uma forma bem resumida, como é que o método de Newton-Raphson faz para você encontrar uma raiz de uma função? Você tem lá a função f que você quer encontrar uma raiz, né? Você já fez a fase 1 lá do estudo de isolamento de raiz, está na fase 2. Você tem a f e você tem o intervalo. O que você faz? Você considera essa função φ como função de iteração para f, e depois você vai fazendo sequência. x1 é igual a φ de x0, x2 é igual a φ de x1, e assim por diante. Φ de xk mais 1 é igual a φ de xk, tudo bem? E o que vai acontecer? Vai acontecer que cada vez mais os termos da sequência vão ficando pequenos, e também a f calculada nesses elementos da sua sequência, a ideia é que também que eles vão ficando cada vez vão ficando cada vez menores, porque essa sequência está convergindo para a sua raiz. Tudo bem? Eu estou falando que ela está convergindo para a raiz, né? Mas por que eu estou falando que fazendo a φ desse jeito e fazendo essa sequência, por que eu já estou falando que ela está convergindo para a raiz? Porque é o seguinte, é um teorema que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que se você pegar a φ satisfazendo a φ como sendo dada pelo método de Newton-Raphson, você pegou a função f, que tem que satisfazer algumas propriedades de derivadas e continuidade, tudo bem? A gente vai ver um pouco mais para frente. Mas se a f assim, ela for bem comportada, e você pegar essa φ, então essa φ satisfaz a hipótese desse teorema aqui, tudo bem? É isso. Então tá vendo como que é bom? Você tem lá o ponto fixo, né? Mas aí dada a função f, satisfazendo algumas propriedades que vamos ver daqui a pouco, né? Propriedades razoáveis. Aí você pega a φ como sendo dessa forma, aí pronto. Essa φ dessa forma já satisfaz as propriedades desse teorema. Então é garantido para vocês que essa sequência vai convergir para a sua raiz. Tá bom? Isso que é vamos dizer assim, a facilidade do método de Newton-Raphson. Qual que é a interpretação geométrica, né, desse método de Newton-Raphson? Que é o seguinte. Você pode... Vamos deixar aqui o eixo... Opa. Das abscissas aqui, os eixos das ordenadas aqui, tá? Então, eu vou desenhar aqui uma função. Aqui tem uma... Opa! Já o gráfico de uma função qualquer aqui. Aí aqui eu vou pegar um ponto... Vou pegar um pontinho que eu vou chamar de xk. Então aqui eu vou ter um ponto que eu vou chamar de xk, ponto qualquer. E esse aqui, então, essa aqui é minha função f, minha função φ, desculpa. Desculpa, minha função f. Que em particular vai ter o f de xk, então, né? Qual que é a interpretação geométrica, né, desse método de Newton-Raphson? Que é o seguinte, o que ele vai fazer? A gente sabe que
Ah, entendi. Deixa eu desenhar um pouquinho melhor. Tá bom, vai. Se você... Então, se eu continuasse desenhando aqui, mas desenhando a função f, ela vinha para cá. Vamos supor que ela vinha para cá. Né? Bom, aqui tem uns pontos de continuidade, mas suponho que isso aqui fosse uma coisa mais suave, tá? Mas qual que é a ideia do método de Newton-Raphson? Que é assim, a gente sabe que a raiz vai estar por aqui, né? Bem, mas você começou no xk para cá. Aí, o que o método de Newton-Raphson, ele geometricamente faz é o seguinte. Você tem lá a nossa função f, né? Que é esse gráfico aqui. Aí você pegou um ponto xk qualquer lá. Pegou o ponto xk, tá? E esse aqui vai ser o f de xk, vai ser a imagem dele. O método faz é o seguinte. Nesse ponto que está aqui, considera a reta tangente nesse ponto que está aqui. Considera a reta tangente ao gráfico da f nesse ponto, né? Então, a reta tangente dá alguma coisa... Será que eu vou conseguir desenhar? Não, não vou. Aqui, será que foi? Foi. Considera a reta tangente, né? Essa aqui é a nossa reta tangente. Tudo bem? Reta tangente é o gráfico de f. E aí, como reta tangente, a gente consegue escrever a expressão da reta tangente em função do quê? Lembrar, né? Da ideia da derivada, né? A derivada que está dando a inclinação da reta tangente. Então, você pode escrever... Deixa eu colocar uma aqui, uma outra folha. Você pode escrever essa reta tangente... Deixa eu escrever aqui. Você pode escrever como sendo assim, ó. O L de x... L não, T. T de reta tangente, tá? Então, a reta tangente nesse ponto... Essa é a equação da reta azul. Vai ser igual ao f de xk, né? Mais a derivada no ponto xk, né? Que vai dar... Porque a derivada nesse ponto dá justamente a inclinação da reta tangente. Multiplicado por x menos xk. Tudo bem? Aí qual que é... Por que a expressão, a função de interação tem aquela forma? Porque essa aqui é a reta tangente, né? A gente pegou um ponto xk, pegou a reta tangente dessa linha azul aqui, e olhando pelo gráfico aqui, a raiz está para cá, né? Tá. Então seria interessante que a sua iteração... Esse aqui é o nosso ponto xk. Seria interessante que o próximo ponto que a gente pegasse tivesse cada vez mais perto da raiz, que é a raiz, se você estender aqui o nosso eixo... Ué. Não sei porque não está ficando. Se você estender o eixo... Tá? Se você estender o eixo, você vê que a raiz está por aqui, né? O que ele faz? Tá vendo que essa aqui é a reta tangente? Ele vai justamente pegar como ponto sucessor do xk, justamente esse ponto aqui, ó. Ele vai pegar justamente esse pontinho que tá aqui, como xk mais 1. Tudo bem? Então, ele começou com xk, aí o que acontece? Você faz a reta tangente. Aí, o que o método faz é troca o xk pelo xk mais 1, onde xk mais 1 é o ponto onde a reta tangente no ponto xk se anula. E você vê que faz um pouco de sentido, né? Você começou aqui, tá longe da raiz, né? A raiz tá para cá. Aí se você mudar para cá, que é o xk mais 1, você vê que agora já está um pouco mais perto, né? Porque antes a distância era essa, agora a distância tá aqui, desse tamanhozinho, né? Tá? Então, justamente você vai pegar o xk mais 1 como sendo onde a sua reta tangente encontra o eixo das abscissas, né? Ou seja, onde a sua reta tangente, se anula. Tudo bem? Pô, mas reta tangente é essa aqui, ó. A equação da sua reta tangente. Então, onde que ela se anula? Então, vai ser 0 é igual ao f de xk mais o f de xk multiplicado por x, é o xk mais 1, né, que a gente está chamando desse ponto onde se encontra, menos o xk, né? Tudo bem? E essa expressão que dá justamente que xk mais 1 tem que ser igual a xk mais, menos, né?
É menos ou mais? Menos. Menos o f de xk sobre a derivada de xk, tá? E o que que é isso aqui? Justamente a nossa função de iteração, né? Nosso método de iteração. Xk mais 1 é igual a xk menos f de xk sobre f' de xk, que é justamente o que a gente está chamando de φ de xk. Tudo bem? Então isso aqui assim, é bem legal de vocês olharem e ver qual que é a ideia por trás assim, desse método de Newton-Raphson, né? Como é método de Newton, então ali já deve ter falado em algum momento que, cara, você vai ter que colocar uma derivada em algum lugar, porque quando você vê o nome Newton, você já acaba associando a derivada, né? Mas aqui está uma interpretação geométrica, né? Da onde que sai da onde sai essa função de iteração, né? Esse formato da função de iteração. Na penúltima aula, a gente simplesmente definimos falamos, né, que é uma função de iteração geral. Tinha essa forma, a gente derivou e quis que a derivada fosse igual a zero. Tudo bem? Mas aqui, então, isso aqui foi a dedução da função de iteração de forma assim, mais algébrica, tá? Mas aqui tem uma interpretação mais geométrica, assim, né, e que faz sentido, né? Tem lá o gráfico da função, pegou um ponto xk qualquer lá, traçou a reta tangente nesse ponto, e assim a gente observa, né, nesse desenho aqui, claro, isso aqui é um desenho particular, mas que é bem ilustrativo, que a raiz está para cá. Se começou para cá no xk, faz sentido você querer ir para lá. E aí, para você ir para lá, você vai e usa o ponto xk mais um, tá? E aí você continua, né? Porque se agora que você tem um ponto xk, você olha aqui, você olha onde que ele vai pegar aqui, ele vai pegar por aqui, tudo bem? E aí, de novo, o que você faz? Você faz agora a reta tangente. Você faz a reta tangente no ponto xk mais 1. E olha aqui, e olha o que acontece. Agora, nesse ponto xk mais 1, a reta tangente, onde se anula, já ficou muito perto da raiz, né? Então, vocês veem que o método acaba fazendo bastante sentido. Tá. Bom, legal? Então, essa aqui era uma interpretação geométrica que pode te ajudar no futuro lembrar da onde que sai essa forma de Newton-Raphson. Então, vamos fazer uns exemplos, né? Na aula de exercício, a gente não fez nenhum exercício sobre o método de Newton-Raphson. Vamos fazer aqui um. Então, vamos lá. Então, a função é o x ao quadrado mais x menos 6. A gente sabe que a raiz aqui, a raiz que a gente quer encontrar, eu estou falando aqui, né, que é a x igual a 2, então a gente quer encontrar uma aproximação para essa raiz. E o x0, o ponto inicial, eu estou colocando como sendo o ponto 1,5. Tudo bem? Tá, e aí como a gente vai fazer as iterações para encontrar um valor aproximado para o 2, né, que é a raiz da sua função? Tá, então, se eu só copiar aqui, nossa função, a f de x é igual a x ao quadrado mais x menos 6. A nossa raiz é o 2 e o ponto inicial é o ponto 1,5, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é obter nossa função de iteração, né? Como é que é a nossa função de iteração no método de Newton-Raphson? No método de Newton-Raphson, a função de iteração é φ de x é igual a x menos o f de x dividido pela derivada de f no ponto x. Tudo bem? Essa é a fórmula geral. Então, primeiro vamos obter a derivada da f, que é fácil, né? Aqui a f' de x é igual a quem? Aqui cai, né? Então aqui é 2x mais 1. Tudo bem? Então, a nossa função de iteração φ de x é da forma φ de x é igual a x menos, aí é f de x, então vai ser o x ao quadrado mais x menos 6 dividido por 2x mais 1. Tudo bem? Então essa aqui é a nossa função de iteração, tá? Tá bom?
Então, o que a gente faz agora? A gente faz as nossas sequências. Lembrar que as sequências, como eram obtidas as sequências, a sequência era obtida assim. O x próximo era sempre igual ao φ do x anterior. Ou do x atual, né? Tudo bem? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode ir falando aí. Tá, então como a gente faz um esquema de tabelinha, né? Então a gente faz o K aqui, que é a iteração, o ponto xk e o xk mais 1, que é o próximo elemento, que por definição ele é o xk, tá? Então essa aqui é a nossa tabelinha, que a gente vai completando, então primeira iteração, o xk é o x0, na verdade, né? Que é o primeiro ponto que a gente tem dado, né? Então existe isso dá como sendo 1.5, e o xk mais 1 é o φ, então o x1 é, na verdade, o φ calculado no ponto 1.5. Tudo bem? E quem é a φ? Φ é isso aqui. Então, é 1.5 menos 1.5 ao quadrado, mais 1.5 menos 6, dividido por 2 vezes 1.5 mais 1. Tudo bem? Isso aqui vai dar... Eu já vou colocar só o resultado, tá? Mas... fica 2.0625. Tá? Legal. Agora, a segunda iteração. Você já vê que já ficou muito próximo aqui da raiz já, né? Que a gente sabe, né, a priori, que a raiz que a gente está aproximando é o 2, né? Você já vê que já ficou bem perto da raiz. Mas se você continuar ainda a iteração, então a iteração 2, então agora a raiz é o x1, ou o ponto xk, na verdade é o x1. X1 é o 2.0625. Aí se você vai fazer o x2, né? X2 como sendo o φ calculado nesse 2.0625, né? Ou seja, você vai lá, usa a fórmula, né? Então vai ficar 2.0625 menos 2.0625 ao quadrado, mais 2.0625 menos 6, e assim por diante. Aí nesse processo que você vai encontrar que o resultado aqui, o x2, vai ser 2.0008. Tudo bem? E aqui a gente está 1, 2, 3, considerando só 4 casos depois da vírgula, né? Então, no terceiro passo, então quem é o elemento aqui? Esse aqui é sempre o anterior, tá vendo? Sempre o anterior, então aqui vai vir o anterior, que é o 2.0008. Então aqui vai ser o x3, vai ser igual ao φ do cara anterior, então vai ser o φ de 2.0008. Né? E se você considerar, como a gente está considerando aqui só 4 casas decimais, né? Aqui, quando você calcular o φ3, o x3, né, que é o φ de 2.0008, vocês vão ver que aqui já vai, considerando só 4 casas decimais, aqui já vai para 2. Tudo bem? Inclusive, a sequência, se você usa arredondamento de 4 casas, já vai acabar, depois de 3 iterações, você já acaba, na verdade, na raiz, né? Tudo bem aqui? Tudo bem? Então, o método de Newton, ele é bom porque ele tem toda a força ali do método ponto fixo, e o mais legal é que a sua função, então aqui a gente só fez um exemplo numérico, né? A função que você obtém como função de iteração já satisfaz a propriedade daquele teorema do ponto fixo. Em particular, é garantido que as suas sequências vão de fato convergir para a sua raiz, tá? Isso que eu estou falando que vão de fato convergir para a sua raiz e por que que o método de Newton é interessante, porque você tem esse teorema aqui, tá? O teorema é assim, né? Lembra, eu disse para vocês que a função f não pode ser assim qualquer, né? Tinha que ter algum critério, tinha que satisfazer algumas condições, né? Tinha que ser, de alguma forma, tem que ser bem comportado. Bem comportado é isso. Você está com o seu problema.
de encontrar o zero de uma função. Só que a sua função é assim, é uma f, tal que a f ela possui derivadas até a ordem 2, e além disso, essa derivada até a ordem 2 ela é contínua no intervalo i. Quem é esse intervalo, né? Esse intervalo é um intervalo que tem que conter a raiz, tudo bem? E tem que conter a raiz. E além disso, você supõe, né? Você tem que supor que a derivada da f na raiz tem que ser diferente de zero, tá? Isso faz um pouco sentido, né? Porque lembra, na fórmula a gente sempre pega e deriva, coloca para baixo, né, no denominador, a derivada da f em determinado ponto, tudo bem? Então essa condição aqui é bem razoável, né? Você quer que a derivada na raiz seja diferente de zero, tudo bem? Por que isso é interessante? Porque se a derivada da f na que é diferente de zero e a derivada da f é contínua, você vai conseguir outro intervalo que contém a raiz, tal que as derivadas de qualquer ponto nesse intervalo também continuam sendo diferentes de zero. Tudo bem? Isso é um detalhe que é preenchido na demonstração do teorema. Então o que ele fala, né? Que existe um intervalo, um i barra, que contém i, que ainda contém a raiz. E tal que, se você pegar um ponto inicial como estando nesse intervalo i barra, nesse intervalo menor, ele diz, então, que a sequência xk mais 1, que é igual a xk menos φ de xk dividido por f' de xk, ou seja, né, esse xk mais 1 é nada mais, nada menos que o φ de xk, ele vai convergir para a raiz, tudo bem? Então, fato importante aqui. Você tem um método de Newton-Raphson, não é você pegar uma função qualquer, aplicar na esperança que vai dar certo. Tá? Então, você precisa... Tem alguns critérios para isso, tudo bem? Infelizmente, não pode ser assim tão geral. Para começar, porque você vai precisar de uma derivada para escrever a sua função de iteração. Então, você já começa partindo do ponto que você precisa de ter pelo menos uma derivada lá. A função precisa ter derivada, né? Então, se você pegar uma função que não tem derivado, você nem conseguiria fazer a sua função de iteração. Tá? Então, você precisa de alguns critérios, tá? Não, infelizmente, não funciona assim de forma tão geral assim possível. E as hipóteses que a sua função tem que satisfazer é essas aqui. Tem que ter até a derivada segunda, tá? Isso, de certa forma, é um limitante razoável, né? Porque tem que ser uma função que tem que ter derivada até a ordem 2, tá? Mais ainda, a derivada, a função e as derivadas, né, por consequência, a derivada segunda tem que ser contínua no intervalo i que contém a raiz. Tudo bem? E por final, você tem que garantir que a derivada da f na raiz não se anula. Tudo bem? Você tem todas essas propriedades, pronto. Então o teorema garante, né, que vai existir um intervalo menorzinho lá, i barra, né, um subintervalo menor, de tal forma que se você fizer lá as iterações de ponto fixo, essas suas iterações vão convergir para a sua raiz. Tudo bem? Então eu não vou fazer a prova desse teorema, mas qual que seria a ideia da prova do teorema? A gente já tem aquele teorema do ponto fixo, tudo bem? Tem aquele teorema do ponto fixo. Bom, a gente já tem um teorema do ponto fixo, o que você faz? Você vai, de certa forma, constrói a sua φ de x como sendo x menos o f de x sobre o f' de x. Tudo bem? Pega essa φ. O que você tem que fazer? Com todas essas hipóteses, construir um intervalo i barra. Você vai ter que obter um intervalo i barra contido i, de tal forma que a φ nesse intervalo i barra satisfaça todas as hipóteses desse primeiro teorema do ponto fixo aqui, ó. Tudo bem? Ou seja, você vai ter que, dado aquelas hipóteses, você vai ter que construir um intervalo tal que aquela φ que eu escrevi ali por último, a φ e a φ são contínuas, você consegue majorar a derivada da φ por uma constante m, e essa constante m é estritamente menor do que 1, e pronto, tudo bem? Então essa como seria o roteiro para fazer a demonstração desse teorema, tá? Eu não vou fazer, mas vocês podem encontrar, por exemplo, no nosso
na nossa bibliografia, tá? Bibliografia que tá usando, o primeiro livro que a gente usa na bibliografia lá, quem tiver interesse pode dar uma checada e olhar a prova desse resultado. Tá. Bom, a gente já sabe como é que funciona o método de Newton-Raphson, a gente sabe como fazer no lápis, né? Como a gente fez ali no último exemplo, e a gente também agora já sabe quais são os critérios que a gente precisa olhar para F para o método de Newton-Raphson funcionar, tudo bem? Como é que seria, né, a lógica do algoritmo para o método de Newton-Raphson? Então, primeiro, né, considere uma equação f de x igual a zero e supor satisfeito as hipóteses do teorema anterior, né? Claro, porque se você quer garantir a convergência da sequência, então seria interessante que a sua função f satisfazesse as propriedades do teorema anterior, tá? Então, essa é uma hipótese básica aqui para a gente. Então, você tem a f lá, você quer encontrar a raiz. Você já sabe que satisfaz as hipóteses do teorema anterior. E aí quais são os seus dados iniciais? Dados iniciais é o x0, né, o primeiro elemento da sequência, e ε1 e ε2, duas precisões, tá? Aí o que você faz? Você vai checar. Se a norma do f de x0 é menor do que ε1, você vai fazer o x bar como x0 e acabou o seu programa. Porque é o seguinte, né? Lembrar, é sempre bom lembrar, às vezes, como vai avançando na teoria, meio que esquece qual que é a coisa básica, né? A coisa básica aqui, toda dessa parte dessa teoria, é encontrar uma raiz da função. Raiz da função é um elemento, um valor x, tal que o f de x é igual a zero. Você quer encontrar uma aproximação para ele. Então, por exemplo, se você achar um ponto x0, tal que o f de x0 seja menor do que o seu erro tolerável, né? Ou seja, já é bem pequeno, não necessariamente é zero, mas é bem pequeno, pronto. Já está satisfeito o seu problema. Você não precisa buscar mais nenhum outro valor de x. Tudo bem? Então é sempre bom lembrar o que a gente está fazendo aqui. Qual que é o objetivo principal? É achar uma aproximação para uma raiz da f. Se você tem uma tolerância ε1 e você pegou um x qualquer lá e deu que o f de x0, o tamanho dele, da f de x0, já é bem pequeno, já é muito próximo de zero, próximo no sentido assim que já satisfaz seu critério de precisão, então pronto, né? Você não precisa mais avançar. Legal. Então, se 2 for satisfeito, você acabou. Caso contrário, você vai fazer as iterações. Então, você faz k igual a 1. x1 você vai fazer como? Você escreve x1 como sendo x0 menos o f de x0 dividido pela derivada do x0. Aí você checa. Se a norma de f de x1 é menor do que ε1, né? De novo, se o valor da f nesse novo ponto que você encontrou já é muito pequeno, você já pode parar o seu processo. Ou, aqui tem duas condições, né? Ou os termos da sequência começaram a ficar muito próximo um do outro. Ou seja, o x1 menos o x0 é menor do que ε2. Tá? Você vai fazer o x bar como sendo x1, né? E acabou o seu programa. Acabou o loop do seu programa. Caso contrário, se a 5 nenhuma dessas condições são satisfeitas, você vai fazer o x0 igual a x1, vai para a iteração, então, k igual a k mais 1, né? Nesse caso, a gente vai para a iteração 2, a gente volta aqui para o passo 4. Tudo bem? Então, aqui a gente vai, na verdade, definir o x2, depois vai fazer toda a checagem, agora vai comparar o x2 com o x1, e se o 5 for satisfeito, você devolve o x2, caso contrário, você vai buscar o x3. E assim por diante. Tudo bem? Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Tá claro até agora? Tá bom. Vamos fazer uma paradinha até as 10 e. Não, que 10? Sempre confundo aqui. É às 9 até as 9h13. Tá? Então vamos fazer só uma paradinha de 5 minutos, a gente volta às 9h13, tá? Tomar um cafezinho.